Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, foi a parte que ficou faltando de vitaminas, que foi a parte de vitaminas lipossolúveis. Demorou, mas saiu, galera. Eu sempre esquecia, foi mal. Então, basicamente, só para recapitular ali, as hidrossolúveis são vitaminas que vão se solubilizar em água, beleza? Vão interagir com a água. Então, o nosso organismo acaba perdendo grande quantidade dessas vitaminas diariamente. Então, a gente tem uma necessidade de reposição dessas vitaminas diariamente. Já no caso de vitaminas que são lipossolúveis, como elas se solubilizam em lipídios, a gente tem uma tendência maior de armazenar ou uma tendência maior, desculpa, uma dificuldade maior de eliminar. Beleza? Então, naturalmente, a gente tem uma maior tendência de manter vitaminas lipossolúveis ou uma menor tendência de perdê-las, justamente porque elas são solúveis em lipídios, elas se solubilizam em lipídios. Nicolas, quer dizer que para que eu obtenha essas vitaminas eu tenho que me alimentar de algo que existe lipídio na sua composição? Sim. Elas dependem literalmente do lipídio para que se solubilizem e sejam de maneira eficiente absorvida pelo nosso organismo. Inclusive caiu uma questão dessa no Enem, que eu não vou lembrar qual foi o ano. Foi justamente sobre isso. Vitaminas lipossolúveis, e a alternativa correta era: se você não tiver lipídios para que essas vitaminas se solubilizem, a gente pode ter uma deficiência na absorção desse tipo de vitamina. Beleza? Então vamos lá. Vitamina A, que também é chamada de retinol, tá? Retinol nos animais por quê? Porque essa vitamina A nas plantas, ela na realidade não é uma vitamina A. Ela vai estar contida na forma de carotenoides. Lembra aqueles pigmentos que vão do amarelado, alaranjado até o avermelhado? São pigmentos que são acessórios da fotossíntese, auxiliam no processo fotossintético. Então, esses pigmentos que a gente absorve dos vegetais e de algumas algas, eles são transformados lá no nosso fígado em retinol. E esse retinol, o nome já diz retinol, remete a gente à retina. Esse retinol, ele vai atuar na nossa, digamos, camada mais interna do globo ocular, que é a retina. É, ele, ele basicamente ajuda na manutenção da retina. Porque na retina você tem pigmentos sensíveis à luz. Tá? Esses pigmentos sensíveis à luz são chamados de rodopsina. Beleza? E esses pigmentos, principalmente nos bastonetes, lembra que a retina é formada por dois tipos celulares diferentes. Os bastonetes, sensíveis à luz, tá? Percebem variação de intensidade luminosa, está escuro, está claro. E os cones têm a percepção de cores, beleza? Esses bastonetes, eles são repletos de pigmentos sensíveis à luz, que são as rodopsinas, beleza? Essa rodopsina, então, se eu tenho uma deficiência nesse pigmento, se eu tenho uma falta desse pigmento, eu tenho problemas na percepção de luz. Então, o que o retinol faz? Ele ajuda na síntese, ele atua nessa síntese e na síntese desse pigmento rodopsina e no bom funcionamento dos bastonetes. Então, a deficiência de retinol em relação à nossa visão pode causar o que a gente chama de cegueira noturna e ressecamento na nossa córnea, que é chamado de xeroftalmia. Cheiro de seco, esse oftalmo vem de olho, beleza? Mas, além disso, o retinol também atua na manutenção da integridade do nosso epitélio. Tanto o epitélio da nossa pele, tá? De revestimento externo, como o epitélio de revestimento interno da nossa via respiratória e do nosso trato digestório e trato urinário. Beleza? Então, a deficiência de retinol, além de causar cegueira noturna e xeroftalmia, pode causar ressecamento da pele, que a gente chama de pele escamosa, pode gerar problemas em relação à renovação do epitélio que reveste a nossa via respiratória, trato digestório e trato urinário. Aí pode abrir brechas, por exemplo, para infecções também. Beleza? Em resumo de vitamina A. Vitamina A é o retinol. A gente pode absorver diretamente esse retinol quando a gente se alimenta de organismos de origem animal, porque já existe o retinol neles.
ou eu posso obter a partir de plantas e alguns tipos de algas. Só que eu vou obter na forma de carotenoide. Esse carotenoide vai chegar até o meu fígado e lá ele vai ser transformado em retinol. Esse retinol cai na corrente sanguínea, vai atuar sobre os epitélios de revestimento externo da nossa pele e revestimento interno da via respiratória, do trato digestório, do trato urinário. Beleza? É, não sei se eu falei, mas também para retina, óbvio. Beleza? Onde eu encontro essa vitamina A? Obviamente, em animais e plantas. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Vocês não sabem a fonte daquele alimento e dificilmente uma questão vai te cobrar a fonte desse alimento. Você para pensar. Se ele atua, se ele vem, ele pode ser transformado nos carotenoides. Eu encontro onde? Em algas, alguns tipos de algas que têm esses pigmentos, e plantas. Beleza? Ah, Nicolas, quais plantas? Pô, para pensar. Você já ouviu há muito tempo atrás sua avó, sua tia, alguém mais velho dizendo que a cenoura faz bem para a vista. Por quê? O que dá a cor alaranjada à cenoura é um carotenoide. Então você vai pensar, é, legumes, verduras, frutas alaranjadas, avermelhadas, amareladas, porque você sabe que ela está repleta de carotenoide. Nicolas, fora isso, aí você tem os animais. Quais animais? Ah, Nicolas, eu encontro no músculo e tal. Você vai encontrar aonde você, para pensar, ele age nos epitélios. Então, obviamente, você não vai falar torresmo, tá? Porque aí você fritou a pele do bicho e não vai ter mais quase nutriente, propriedade nutritiva nenhuma. Mas para pensar, em carnes, você vai encontrar. Lembra aquela dica que eu dei que é o Coringa para vocês? Sempre quando vocês não souberem uma fonte, chuta fígado. Mas é em último caso, você não sabe qual é uma fonte daquela vitamina. O fígado, ele é multivitamínico, tá? Porque ou essas vitaminas passam em algum momento pelo fígado, ou em algum momento elas são armazenadas no fígado, beleza? Mas além disso, eu encontro em leite, em ovo, óleo de fígado de bacalhau e além dos próprios legumes, verduras e frutas alaranjados, avermelhados e amarelados. Beleza, galera? Próximo aí. Vitamina D, que é o calciferol. Essa vitamina D, que é o calciferol, galera, é muito interessante porque muita gente fala, ah, a vitamina D é aquela que eu pego do sol. Então, cara, você consegue conceber a ideia do sol, na distância que ele está do planeta Terra, produzir uma vitamina, tacar essa vitamina pelo vácuo do espaço, ela atravessar a nossa camada atmosférica inteira, ionosfera, troposfera, chegar até aqui na nossa atmosfera, passar por, sei lá, vidro, passar por desviar de alguma coisa, chegar até a sua pele e pum, entrar no seu organismo. Cara, não faz o menor sentido. Por quê? Porque não é isso que acontece. O que acontece? Você tem no seu organismo esteróis. Quem são os esteróis? São lipídios esteroides. Esses lipídios esteroides, o mais importante deles em relação à vitamina D é o colesterol. Esse colesterol, que é aquele lipídio esteroide clássico, né, o mais importante que vocês têm que lembrar, ele no seu organismo, sob a ação da radiação, sob a ação da luz do sol, ele é transformado em calciferol. Em outras palavras, você tem lá o colesterol, lá na sua pele, no seu tecido epitelial, perdão, tecido epitelial não, no tecido conjuntivo, né, abaixo do tecido epitelial. Aí você tem, chega a radiação na sua pele, age sobre o colesterol, que é transformado em calciferol. Beleza? Aí o mais interessante é, o colesterol, ele é transformado em colecalciferol. Aí você tem lipídios esteroides similares ao colesterol em plantas, em fungos, e aí você tem outros nomes. Colesterol é de origem animal. Sempre quando aparecer para você uma propaganda, ah, um azeite livre de colesteróis, é óbvio, não existe colesterol de origem vegetal, de origem de fungo, nem nada assim. Colesterol é um lipídio exclusivo de origem animal. Ah, Nicolas, ficosterol. Ah, aí é de fungo. Beleza? Ah, Nicolas, sei lá, tem o outro que é o ficosterol e me fugiu outro nome. Eu vou lembrar, tá? Mas aí, colecalciferol, ficocalciferol, lembrei do outro, ergosterol, ergocalciferol.
Então, o que eu estou falando para vocês? São lipídios e esteroides de origens diferentes, de fungo, de plantas, de animais. Cada um desses vai produzir um calciferol diferente. Quando você vai tomar um complexo de vitamina D, você vai lá na farmácia e fala, eu queria vitamina D. Ele vai te dar alguma coisa em gota ou em cápsula. Você vai olhar a composição, tem vitamina D2, D3, D4. O que é isso? Colecalciferol, ergocalciferol, fitocalciferol. Entende o que eu estou falando? Você tem moléculas diferentes que foram produzidas a partir de lipídios e esteroides diferentes, mas que todos agem numa mesma função. Show de bola? Então vamos lá. Qual que é a função do calciferol? Principalmente, ele vai atuar na absorção de cálcio e fósforo no intestino. Beleza? Então, por exemplo, eu posso ter deficiência de vitamina D e desenvolver osteoporose. Mas eu posso ter deficiência na ingestão de cálcio ou de fósforo e ter osteoporose. Então, eu sei que raquitismo e osteoporose são deficiências relacionadas, são problemas, né, de saúde relacionados à deficiência da vitamina D. Nicolas, sempre que eu tenho raquitismo ou osteoporose, eu falo que é deficiência de vitamina D? Não, podem ter outras causas para o raquitismo e para a osteoporose, tá? Tem causa até genética, tem causa deficiência na ingestão de cálcio e fósforo, deficiência na ingestão ou produção de vitamina D e assim por diante. Beleza? Mas eu sei que se eu tiver deficiência da vitamina D, eu tenho problemas na absorção intestinal do cálcio e do fósforo. Aí eu desenvolvo raquitismo, no caso de crianças que estão formando seu tecido ósseo, e osteoporose no caso de indivíduos adultos que já têm o tecido ósseo formado, tá? Além disso, a deficiência disso está relacionado a desenvolvimento de determinados tipos de câncer, de dor crônica, maior propensão ao desenvolvimento de Alzheimer, diabetes, esclerose múltipla, depressão, tá? Então, a vitamina D, ela tem uma participação em outras coisas. A principal coisa vai ser enfraquecimento dos ossos. Aí em adultos, caracterizado como osteoporose, em crianças que estão formando tecido ósseo, caracterizado como raquitismo, que aí você tem aquela má formação dos ossos, são ossos tortos, beleza? Outra função dele, né, que eu falei aí da principal dessa dos ossos, mas ele tem a prevenção do raquitismo, obviamente. Ele aumenta a produção de renina plasmática, que é uma proteína que está ligada ao controle da hipertensão, ou seja, ele ajuda a controlar a hipertensão, tá? Mantém ossos e dentes em bom estado. Beleza? Fontes dele: óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo, vegetais ricos em óleos e a principal é que é produzida diretamente na nossa pele sob a ação da radiação. Beleza? Tranquilo isso, gente? Aí, vitamina E e K, para fechar isso daí. Lembrando, tem uma dica aí pra gente, vitaminas lipossolúveis, é só você lembrar de KD. K, A, D e E. KD. Você lembra que lipossolúveis, KD. Você vai lembrar que elas são, é horrível a dica, mas ajuda. Você vai lembrar que elas são lipossolúveis. As outras, vitamina do complexo B e vitamina C, são hidrossolúveis. Beleza? KD lipossolúveis. CB ou BC hidrossolúveis. Beleza. Tocoferol, vitamina E, tá? Isso daí é interessante porque a gente sabe basicamente duas funções dessa vitamina. Ela é uma vitamina que a gente conhece pouco em relação às outras vitaminas. A gente sabe que ela age como antioxidante, que nem a vitamina C, beleza? Prevenindo ou retardando o envelhecimento, beleza? E a gente sabe que ela tem uma função de controle de esterilidade, ou seja, prevenção de esterilidade. Por quê? Como assim? Uma pesquisa que foi feita com ratos em laboratório percebeu que quando existia a deficiência de vitamina E, todos os nutrientes foram dados, menos a vitamina E. Esses ratos se tornavam estéreis. Eles não conseguiam se reproduzir. E isso era muito mais frequente em ratos do sexo masculino. Beleza? Então a gente sabe que isso está ligado a um processo de. Seria tipo impedir que o espermatozoide se amadurecesse, que o espermatozoide estivesse completamente formado e estivesse funcional.
beleza? E no caso das fêmeas, elas chegavam a conseguir se reproduzir, mas quando isso acontecia, não dava continuidade ao processo de gestação. Tá? Existia naturalmente o aborto. Então, o que a gente sabe da vitamina E? Vitamina E atua como antioxidante e, na sua ausência, a sua deficiência vai gerar o quê? Problemas de esterilidade. Tá? Alguns casos apareceu uma anemia associada a esse problema de esterilidade. Beleza? Só que o que se sabe mesmo é age como antioxidante e vai estar envolvida na regulação do processo de reprodução. Beleza? Aí tem aqui, ó, parece que está envolvida na regulação da taxa de colesterol do sangue e fortalece os cabelos. Beleza? Por isso você tem muito cosmético, shampoo, creme, essas coisas com vitamina E. Tá? Só que isso daqui não se sabe ao certo como ela age, né, nesse aspecto. Beleza? Assim como a gente sabe que ela, na sua ausência, atrapalha o processo de reprodução, de fertilidade, tá? Mas a sua função efetiva agir no processo de fertilidade a gente também desconhece ao certo, tá? Germes de trigo são fontes que eu posso encontrar. Germe de trigo, cereais integrais, vegetais folhosos, óleos vegetais e gema de ovo. Beleza? Essa vitamina cai muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Se eu falar para você, é uma vitamina lipossolúvel que vocês não precisam lembrar, vitamina E. Tá? Até mesmo porque a gente sabe pouco a respeito dela. Agora, a vitamina K, que é a filoquinona. Repara que vitamina A, retinol, vitamina D, calciferol, vitamina E, tocoferol. A vitamina K é a única que tem um nomezinho diferentinho, é a filoquinona. Beleza? O interessante dela é que boa parte dessa vitamina ela é produzida no seu próprio organismo por bactérias intestinais, da sua microbiota intestinal. Então, por mais que, beleza, eu vou consegui-la em vegetais verdes, em chá, em tomate, em castanha e, sei lá, outras fontes, a principal parcela dessa vitamina é produzida dentro do seu próprio organismo, no seu intestino, tá? Por bactérias da microbiota intestinal. E ela é essencial na coagulação sanguínea. Ela é um dos fatores de coagulação sanguínea. Lembra que na sua coagulação sanguínea existe uma coisa que a gente chama de cascata de coagulação? Pois é a vitamina K que também está associada a um desses fatores. Porque ela vamos dizer, ela é como se fosse uma precursora da protrombina no seu fígado. Aí o fígado envolvido novamente. O que acontece? Lembra da cascata de coagulação? Você tem uma lesão, chega as plaquetas lá, formam um aglomerado, uma barreira física para tentar estancar um pouco essa lesão, impedindo ou reduzindo a perda de sangue. Aí existem fatores que vão estimular a liberação da tromboplastina por essas plaquetas, tá? Que é uma substância que está contida naturalmente dentro delas. Elas liberam essa tromboplastina no plasma sanguíneo e essa tromboplastina vai interagir com íons de cálcio e com a protrombina. E essa protrombina é convertida em trombina. Só que lembra que onde eu encontro essa protrombina? Naturalmente no plasma. Poxa, Nicolas, mas ela é uma proteína que é produzida no plasma sanguíneo? Não, ela é produzida no fígado e ela vai para o sangue. Como que ela é produzida? A partir da ação da vitamina K, da filoquinona. Então, a filoquinona no fígado está relacionada à produção da protrombina. E essa protrombina cai no sangue e vai dar origem à trombina quando existir uma lesão e essas plaquetas liberarem a tromboplastina. Beleza? Aí essa trombina agora age sobre o fibrinogênio, transformando o fibrinogênio em fibrina. Aí você tem aquela rede de fibras proteicas que vão formar como se fosse uma malha ali que vai. Imagina o ralinho da pia quando entope. Já viram isso? Você tem tanto resto de comida agarrado ali que entope, a pia fica cheia. 2 horas depois você deixou a pia cheia lá porque ela entupiu, você está com nojo, enfia a mão no ralinho para limpar, ela continua entupida. É mais ou menos essa ideia. Você tem uma rede, uma malha de fibras que se chama de rede de fibrina. Aquilo ali vai começar a agarrar as células do seu sangue naquela rede e vai formar uma barreira física que impede o extravasamento sanguíneo. Aí você tem a formação de um coágulo sanguíneo ali e futuramente vai ter como é que eu posso dizer, uma reorganização ali até que seja fechado aquela lesão. Tá? Você vai sintetizar novas células, vai formar o tecido todo novamente que foi lesionado.
Beleza? Então, a deficiência de vitamina K está associada a problemas ou quadros hemorrágicos, tá? O excesso dessa vitamina K, ela pode gerar problemas de coágulo sanguíneo, tá? Galera, espero que tenha ficado claro. De vitamina lipossolúvel é isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Grande abraço e bons estudos!